Eu sonhava em ter um cargo público. Eu sonhava em ingressar no serviço público. Entretanto, quando eu consegui, nas cotas PCD, entrar numa carreira pública, eu vi que as coisas não eram bem do jeito que eu pensava. E com menos de um ano de serviço, eu já estou pensando em desistir. Ou será que existe alguma outra coisa que eu posso fazer em vez de desistir? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão aqui embaixo na descrição. Bem, essa pergunta que eu fiz no início do vídeo, ela é muito recorrente, aparece todos os dias aqui no escritório. Pode parecer que não, porque as carreiras públicas são muito desejadas. Tem gente que já vem buscando isso há anos. Tem muito concurseiro aí tentando encontrar a carreira dos seus sonhos. E todo mundo lutando por um lugar ao sol dentro dos quadros do serviço público. Por isso, quando alguém diz que conseguiu realizar esse sonho e não está feliz, muita gente pode até achar: que pessoa ingrata, hein? Eu estou aqui há não sei quantos anos tentando entrar no serviço público, essa pessoa aí entrou e não está satisfeita. Que coisa, hein? Por incrível que pareça, gente, principalmente com pessoas que têm deficiência, às vezes se adaptar ao emprego, a uma nova carreira, por melhor que ela pareça ser, não é tão fácil assim. A pergunta que essa pessoa fez, e que eu reproduzi no início do vídeo, e que me proponho a respondê-la nesse vídeo é: eu estou pensando em desistir, mas será que existe outra coisa que eu posso fazer em vez de desistir? Pois é, gente, existe sim. Existe uma adaptação laboral. Olha, eu estou me dirigindo, obviamente, né? Você já reparou a temática desse canal, eu estou me referindo à pessoa com deficiência. Estou me referindo principalmente a pessoas com transtorno do espectro do autismo, grupo no qual é muito comum a ocorrência de decepção com o trabalho ou falta de adaptação ao trabalho logo no primeiro ano do estágio probatório. Eu já tive vários casos aqui no escritório, inclusive professoras, muitas professoras. Eu quero carreira pública, eu quero ser professora. Quando entra na sala de aula, ela vê que não era bem aquilo que ela queria. Então, veja, este servidor, ele tem transtorno do espectro do autismo, ou então ele tem outra condição, né, outra deficiência de natureza mental que exige algum tipo de ajuste para que ela se adapte ao trabalho. Nesse caso aqui, a pessoa entrou no serviço público, ainda não completou um ano de estágio probatório e já está sentindo muita pressão. Ela não aguenta mais aquele serviço. O que dá para fazer? Bem, a primeira coisa que nós temos que verificar é se o problema que essa pessoa está tendo com esse cargo é um problema que dá para resolver fazendo algum ajuste, porque se for possível fazer algum ajuste, tem várias adaptações razoáveis que podem ser feitas. Por exemplo, se o cargo em questão, no qual a pessoa está tendo dificuldade de adaptação, for um cargo que for compatível com a execução das suas atribuições ou daquele serviço remotamente, aí pode ser que a gente consiga colocar essa pessoa em home office. Vamos imaginar que o problema seja ali o ambiente, as luzes, os ruídos, um monte de gente, o autista tem dificuldade de interação. Vamos supor que seja essa a questão. Se você tirar essa pessoa desse ambiente tumultuado e colocar ela para exercer as suas atividades na casa dela, onde ela controla a luz, ela controla o ambiente, ela fica mais à vontade e se sente mais segura, então está resolvido. Você vai pedir essa adaptação, que é a adaptação para a execução do serviço em teletrabalho. Mas aqui na minha empresa tem uma norma que fala que home office é só um percentual dos funcionários, ou o home office a empresa dá, ou a instituição dá para a pessoa se ela quiser, isso se submete ao interesse da administração. Gente, presta atenção numa coisa, tudo que é por motivo de saúde não se submete ao interesse da administração. Pode ter uma norma aí na instituição que você trabalha, na empresa pública, seja onde for, que estabeleça critérios para trabalhar em home office. Mas se for por motivo de saúde, não se aplica essa regra.
se for contrária ao interesse daquele que tem um problema de saúde e que está precisando deste ajuste em particular. Uma coisa é home office como faculdade, como escolha do servidor ou do empregado público. A outra coisa é home office como ajuste, como adaptação de trabalho para a preservação da saúde do empregado. É diferente. Nesse caso, gente, um único óbice, quando é home office por motivo de saúde, é a compatibilidade do caso com o home office, do cargo com o home office. Por exemplo, a pessoa que está ali na fila atendendo pessoas, não dá para atender pessoas, salvo raras exceções, né, aqueles atendimentos online, não dá para atender pessoas em casa, via de regra. Né? Então, aí esse caso, por exemplo, você é policial. Policial não dá para você perseguir ladrão em home office. Então, sabe, claro, estou dando um exemplo aqui, grosso modo. Então, vamos lá. Pode ser, voltando aqui ao problema que esse cara, esse servidor, está tendo no primeiro ano. Ele não aguenta mais aquele serviço no primeiro ano. Pode ser que o problema seja o ambiente, mas nem só o ambiente, às vezes o tamanho da jornada. Carga horária é muito alta, a pessoa até aguenta algumas horas aquele ambiente, mas se tirar uma parte daquela jornada, né, reduzir em 50%, pode ser que funcione. Agora, tem o caso em que não adianta reduzir jornada, não adianta home office, não adianta jornada flexível, porque o problema é a atribuição. Ah, mas a pessoa que quis fazer o concurso, ora, ela passou na cota PCD. Se soubessem naquela época que ela passou no concurso na cota PCD, que a deficiência dela era incompatível com aquele cargo, ela nem teria entrado no serviço público. Pode ser que naquele momento ali, na hora do filtro, se percebessem que ela teria essa incompatibilidade com o cargo, eles teriam dito que a deficiência dela concretamente seria incompatível com o cargo. Mas não foi isso que aconteceu. A pessoa passou no concurso, nas cotas PCD, ela foi nomeada, empossada, entrou em efetivo exercício, ela está no estágio probatório e está super infeliz, ela não aguenta. Ela não consegue ver o futuro dela exercendo aquela função. O que dá para fazer? Nesse caso, gente, a adaptação necessária e razoável para essa pessoa será a readaptação. A readaptação, gente, é um ajuste de viés constitucional. É previsto na Constituição, no artigo 37, parágrafo 13º, parágrafo 13. Né? E nas leis orgânicas, nos estatutos de servidor, todos eles têm a previsão da readaptação. Então, se a pessoa já entrou, está no serviço público, se submeteu ao concurso, regra isonômica, passou, foi aprovada, foi nomeada, foi empossada, entrou em exercício. Depois percebeu-se que aquela deficiência, aquela pessoa não dá para aquele cargo, não serve, aqui não dá, não tem jeito de ajustar, não adianta ajustar horário, não adianta colocar ela numa salinha separada, não adianta diminuir a luz, não adianta diminuir ruído, não adianta, não dá. A estrutura psicológica daquela pessoa não dá para aquela função. Qual é a solução? Readaptação. Tem gente que já sabe disso, porque eu já falei sobre readaptação em alguns vídeos desse canal. Só que a pergunta que sempre vem, mesmo das pessoas que já assistiram aos meus vídeos sobre readaptação, e no estágio probatório, pode? O estágio probatório, vão me mandar embora se eu pedir essa readaptação aí? Vão dizer que eu sou incompatível com o cargo? Não, meu amigo, não, minha amiga. Não vão dizer isso não. Agora, você vai ter que fazer um esforço para fazer um requerimento bem fundamentado, explicando qual é a previsão legal, a Convenção de Nova York, Estatuto da Pessoa com Deficiência, principalmente demonstrar por A mais B, tintim por tintim, muito detalhadamente através de documentos clínicos, de laudos médicos, que aquela função não dá para você. Veja, gente, tem que provar que há uma incompatibilidade da sua deficiência ou da sua condição de saúde com aquela função. E outra coisa, tem que tomar cuidado para que, no afã de provar que existe uma incompatibilidade da sua deficiência ou da sua condição de saúde com aquele cargo em particular, não levar à conclusão de que você está incapacitada para o trabalho. Ou seja, ao mesmo tempo, precisa demonstrar que ela é capaz de realizar outros tipos de trabalho. Por exemplo, a pessoa está na sala de aula, mas não dá para ela ficar na sala de aula, mas de repente
ela poderia estar numa biblioteca, ou ela podia estar na secretaria, ou ela podia estar em alguma função administrativa. Entende? Tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu sempre recomendo, porque aí as pessoas falam assim, mas para fazer requerimento administrativo não precisa de advogado. Não é que não precisa, a lei não exige que você faça isso através de um advogado, mas é altamente recomendado que faça por meio de um advogado, viu, gente? Altamente recomendado, tá? Porque se houver uma negativa ali da readaptação, ou se tomarem uma decisão mais gravosa, você pede a readaptação, a pessoa te aposenta por invalidez, você vai precisar ir para a justiça se isso acontecer. E é claro que um advogado, quando faz um requerimento administrativo para um servidor, ele já faz o requerimento pensando lá na frente se precisar da justiça. Por isso que os documentos que instruem uma petição de um advogado, eles sempre são muito cuidadosos, muito minuciosos, né, para ser utilizado depois no processo judicial para convencer um juiz. Por isso é que eu acho que sempre que possível você faça esse requerimento através de um advogado, né, para evitar correr risco, porque o advogado está sempre pensando no futuro, é um olho no peixe, o outro no gato. Então, gente, a resposta para a pergunta que foi feita no início do vídeo é sim. Se você entrou no serviço público, está decepcionada, está achando que não vai aguentar mais, ou decepcionado, e se você concluir que o seu tipo de pessoa, o tipo de pessoa que você é, o tipo de autista que você é, não é compatível com aquele cargo, não dá liga com aquele cargo, é igual água e óleo, não dá para misturar teu autismo com aquele cargo, você deve pedir readaptação para uma outra função que você possa exercer com tranquilidade, outra função que não seja incompatível com a sua deficiência. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, eu espero que você tenha gostado. Se foi assim, eu peço a você que dê um like, porque isso faz com que o YouTube mostre para mais gente. Se você ainda não tiver inscrito no canal, não custa nada, se inscreve aí, clica no sininho, você vai ser notificado dos vídeos que a gente for produzindo e você vai poder assistir na hora que você quiser. E por fim, se você achou realmente esse vídeo útil, eu peço a você que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.